Olá você, telespectador, olá você, telespectador da TV Cultura. A partir de agora você acompanha a edição desta quinta-feira do Opinião Litoral, quinta-feira, 5 de setembro. Vamos conversar com você sobre temas relativos à saúde, e principalmente à saúde pública, porque são dois médicos com experiência na saúde pública, o Benjamin Rodrigues Lopes, que é especialidade em ginecologia, e o Francisco Bernal, que a especialidade é pediatria. Mas o primeiro tema que a gente vai abordar é obesidade. As tentações estão por toda parte. Cachorro-quente, salgadinhos, bolachas, amendoim, balas, biscoitos, chocolates. Uma explosão de sabores garantida por aditivos químicos, corantes, gordura saturada, sal, açúcar, entre outras substâncias químicas. São chamados alimentos processados e ultraprocessados, cada vez mais presentes na vida da população em geral e principalmente de crianças e adolescentes. Segundo o IBGE, o resultado é que 1 a cada 3 crianças e adolescentes está com excesso de peso no Brasil. De 2013 a 2022, os custos de internação dessa população com obesidade no SUS aumentaram 20%. Se somarmos gastos com atendimentos ambulatoriais e remédios, a conta chega a quase 226 milhões de reais. Além do sistema público, as famílias também desembolsaram 12 milhões de reais com medicações, consultas e atendimentos particulares para tratar a obesidade infanto-juvenil. Os números são de um levantamento inédito que mediu o impacto econômico do excesso de peso na saúde pública, feito pelo Núcleo de Pesquisas Epidemiológicas em Nutrição e Saúde da USP, pela Fundação Oswaldo Cruz, com dados de sistemas públicos de informação em saúde do SUS, como de informações hospitalares e de vigilância alimentar e nutricional. O Francisco Bernal é pediatra, é um prazer receber você aqui hoje, bem-vindo. Essa é uma questão real a ser discutida na pediatria? Bom, boa tarde. Antes de tudo, eu queria cumprimentar todos que estão nos assistindo. É um prazer estar aqui com vocês. Paulo, essa é uma questão já muito antiga, né, que a gente discute dentro da pediatria. Eu sou médico já há mais de 40 anos e sempre cliniquei na área de pediatria e pude constatar isso ao longo da minha experiência como médico pediatra. E isso tem um fator muito grande ligado à própria educação, né? Porque, sobretudo, segmentos de classe média encontram nesse tipo de alimento, que é muito atraente, né, para as crianças, uma espécie de cala-boca, né? Na minha época, mais lá do passado, a gente percebia que as mães colocavam as crianças na frente da televisão e davam pacotes de bolacha, chocolate, né? Todo esse tipo de guloseimas que a gente viu agora. Hoje, a coisa mudou um pouco. Hoje, com a internet, ela joga um celular numa criança de 8 anos, 9 anos, 10 anos e coloca joguinhos ali. E junto com o joguinho coloca uma bandeja também de guloseimas. Isso, obviamente, acaba levando um acúmulo de açúcares, principalmente, né? E vai levar, inevitavelmente, à obesidade. Isso hoje nós chamávamos lá no passado de uma certa endemia. Hoje eu posso te dizer que nós temos praticamente uma epidemia. Benjamin, boa tarde. Boa tarde, é um prazer estar aqui de volta no programa. Já é tradicional na TV aqui Santista. Eu vou pegar um pouquinho um outro viés, o Fran, que é o nosso pediatra da bancada de hoje, que entende mais do que isso, mas assim, quando a gente começa a falar sobre comida, a gente precisa lembrar de uma coisa que é muito característico dessa geração que está na faixa dos 20 aos 30 anos e da geração que está vindo, menor do que 20 anos. As pessoas estão perdendo o hábito de cozinhar. Quando eu era criança, minha mãe fazia carne, cozinhava batata, sou de uma família espanhola, fazia o arroz. Depois, a gente começou ou a comer fora ou comprar comida já congelada. Eu lembro que para minha mãe era uma heresia comprar carne congelada,
perdia todas as propriedades. Hoje, poucas pessoas vão ao açougue. A geração menor não sabe cozinhar, não sabe nem fritar um ovo. Compra a comida pronta, descongela no micro-ondas, é muito mais prático, tem menos desperdício. Tem a entrega também, que chama no Brasil delivery, né? Pós-pandemia, a gente teve a explosão do delivery com seus diversos aplicativos. E quando você perde o hábito de cozinhar, você tem que temperar mais, tem que colocar mais conservantes, tem que colocar mais açúcar para ser mais palatável. E a gente ajuda a fazer a mudança demográfica que quando eu era criança, eu sou mais novo que o Fran e bem mais novo que o Paulo, a gente discutia o grande problema das crianças era a mortalidade infantil por desnutrição. Hoje nós mudamos o prisma. Hoje é a obesidade. E a obesidade, ela começa a influenciar na minha especialidade também. Porque, infelizmente, desgraçadamente, nós somos campeões mundiais de gestação na adolescência. E nós estamos pegando gestantes, adolescentes, obesas e desnutridas, hipercalóricas. Elas são gordas, elas têm muitas calorias, mas não têm os nutrientes básicos para que faça ter uma gestação saudável. Além dos hábitos alimentares ruins, tem também a questão do sedentarismo, né? Porque hoje a gente tem o elevador, a escada rolante, em alguns países já tem até a calçada rolante, a calçada que desliza, né? A gente tem o automóvel, se pratica pouco andar, né? Fazer exercício. Então, Paulo, eu ia até complementar, né? Isso tudo que o Benjamin falou, e eu ia pegar justamente esse gancho da chamada atividade física, né? Que com esse advento, né, sobretudo desse mundo digital que nós vivemos hoje, se deixou muito de lado aquelas atividades que a gente fazia na rua, né? Eu sou de uma época que a gente brincava na rua, corria, pega-pega, tinha várias brincadeiras de rua. Jogava futebol. Futebol na rua. Jogava peão. Mas aí, o mundo de hoje, ele é um mundo tão complexo, porque você tem uma mistura da questão de segurança, né? E aí os pais, por uma questão de segurança dos seus próprios filhos, deixam eles enclausurados nos apartamentos. A questão das moradias também, se verticalizou muito as moradias nos grandes centros, né? Hoje, as pessoas pouco moram. A gente pega, por exemplo, a cidade aqui onde eu moro, em Santos, é uma cidade praticamente verticalizada, né? Então as pessoas, no máximo, descem um pouquinho lá para o playground do prédio, quando tem, etc., mas aquela coisa de atividade física está muito distante. Então eu acho que a gente precisa começar a trabalhar um pouco esse trabalho que a gente faz em saúde pública, que a gente chama de promoção à saúde, né? Que são hábitos alimentares com atividade física. E é engraçado que, novamente, a gente entra no mesmo paradoxo. Se a gente saiu da desnutrição para a obesidade, quando a gente fala do sedentarismo, e o Paulo esqueceu um dos maiores vilões do sedentarismo, que é o controle remoto e o telefone celular, a gente não levanta nem mais trocar o canal. Você que está nos ouvindo, não troque. Desliga o aparelhinho. Mas a gente para de fazer vários tipos de atividades do dia a dia. Sim. E a gente faz o contrário. A gente precisa gastar o dinheiro em academia, porque a gente não fez as coisas mais simples. E olha, você que está aqui na cidade de Santos, São Vicente, que vale para Praia Grande, nós somos extremamente beneficiados. Sim. Nós temos uma cidade plana em que a gente consegue andar e fazer uma atividade física com muita facilidade. Tem a parte do morro, mas a maior parte de Santos, Guarujá, Praia Grande, São Vicente, Mongaguá, Itaém, Peruíbe, Bertioga, tudo plano. O Opinião Litoral volta depois do intervalo. Eu não posso dizer que é rapidinho, porque tem 10 minutos de propaganda eleitoral gratuita, mas depois a gente volta. Voltando com a Opinião Litoral, nesta quinta-feira a gente recebe 2 médicos com especialidade, com prática na saúde pública, o Francisco Bernal, que é pediatra, e o Benjamin Rodrigues Lopes, que é ginecologista.
e o assunto agora vai ser a doação de órgãos. A gente caminha nessa direção, mas os passos ainda são muito tímidos. Após o lançamento, a Elídia preencheu a autorização eletrônica de doação de órgãos. Desde criança eu quis doar mesmo. Aí comentei com meus pais, só que meus pais, eles são meio esquecidos, né? Aí, quando eu vi que tinham isso aí, eu falei assim, bom, já é uma forma deles lembrar, né? Os 4.510 brasileiros de todas as 27 unidades federativas do país registraram em cartório o desejo de doar órgãos. Entre os estados, São Paulo lidera com 1.595 pedidos. Para aumentar a quantidade de doadores, a campanha Um Só Coração, Seja a Vida na Vida de Alguém, incentiva a autorização eletrônica de doação de órgãos, conhecida como a EDO, organizada pelos cartórios de notas do país em parceria com o Poder Judiciário. O interessado faz o processo sem sair de casa. Primeiro deve preencher um formulário no site www.aedo.org.br, que é recebido pelo cartório de notas mais próximo. Em seguida, o tabelião agenda uma videoconferência para identificar a pessoa e gravar a manifestação de vontade. O cidadão pode escolher quais órgãos deseja doar. Por fim, o solicitante e o notário assinam digitalmente o documento, que tem validade jurídica. As informações ficam disponíveis no Sistema Nacional de Transplantes do Ministério da Saúde. Benjamin, na doação de órgãos, nesse campo, a gente precisa realmente de mecanismos assim como essa doação eletrônica, ainda que seja um pouquinho complicada. Não é mesmo uma matéria simples, mas mecanismos que possam agilizar isso, né? Eu acho que, Paulo, tem algumas coisas que eu escuto você de manhã na rádio e eu fico com inveja. Quando você brincou hoje na rádio, acho que não brincou, acho que falou sério, que você tem um espaço para as boas notícias. Esse seria perfeito. O Brasil é um dos países que mais transplantes de rins fazem. E isso me enche de orgulho, porque o Fran, que é, volto a dizer, mais velho do que eu, é um dos criadores do SUS. O nosso sistema único de saúde, que às vezes a gente maltrata, xinga, não defende. O Fran hoje ele ia vir com uma camiseta, eu acabei não deixando, dizendo assim, defenda o SUS, 192. E é importante defender o SUS. É o SUS que faz o transplante. Para mim, para você, para o rico, para o pobre. A gente lembra recentemente do Faustão, que ele conseguiu fazer 2 transplantes, o de coração e de rim, e talvez faça o terceiro, pelo Sistema Único de Saúde. Em alguns países, não chegam nem 10% do que a gente faz de transplantes. Em alguns outros países, o transplante é pago. Você compra o órgão de outra pessoa. No Brasil, a gente construiu uma política humana. Mas, como nem tudo é perfeito, faltam os doadores. E a gente está dizendo de doar depois da morte. Quando aquele teu corpo já vai apodrecer, cada um tem a sua religião, um vai enterrar, um vai cremar. Não tem serventia mais para a pessoa que morreu, mas tem serventia para milhares de pessoas que todos os anos dependem. Mas a gente precisa de uma mudança cultural, Paulo e Fran, não sei se vocês concordam comigo. Porque enquanto o órgão é pós-morte, enquanto vivo, a gente também pode ajudar, a gente pode doar sangue. E a gente vê nas vésperas de feriados, em alguns momentos importantes, que os bancos de sangue da nossa região e do nosso país ficam no limite do necessário. Talvez a conscientização, mais do que a desburocratização, seja o fundamental para que a gente possa explodir em quantidade. As equipes de saúde no Brasil, via de regra, estão preparadas. Então, eu quero pegar do final aí, né? Porque a gente, toda vez que a gente fala de transplante, a gente fala muito, né, de coração, de rim e tal. E a gente tem um órgão, porque o sangue é um órgão também, né? Que é extremamente necessário, porque toda cirurgia, o Benjamin como ginecologista e obstetra sabe disso, toda cirurgia tem necessidade de ter ali sempre o sangue próximo, né? Porque a qualquer momento você precisa utilizar para o paciente. Então, assim, o que eu percebo, Paulo, é que assim, a nossa mídia também, ela fala muito pouco, né? Porque são concessões públicas, todas as mídias, né? Fala muito pouco da doação,
né, deveria insistir mais. Eu acho que todos os canais, todos os meios de comunicação deveriam um pouquinho de tempo assim, olha, não esqueça hoje, hein? Faça a sua doação, entendeu? Porque você não tá perdendo nada em fazer a doação. Como disse o Benjamin, depois aquilo vai sair de você apenas quando você morrer, e aí acabou, né? Mas esse aspecto que se coloca, muitas vezes é um entrave, né? Nós, às vezes, temos um certo fundamentalismo religioso que se incute na cabeça das pessoas que não pode doar, né? Quando a gente está vendo aí, o Brasil tem um sistema fantástico, talvez um dos melhores do mundo, na questão de doação, de acompanhamento dos transplantes, né? E eu sou um defensor disso. O Sistema Único de Saúde tem um banco de transplante que é maravilhoso. Tem de um lado a agilização, né, a desburocratização, e tem do outro lado a conscientização também. Falta campanha mesmo, né? Sim, eu acho que assim, a gente precisaria, e muitas vezes o próprio Ministério, às vezes, é um pouco tímido nessas campanhas, ele devia ser mais incisivo, entendeu? De falar a importância disso, né? Quer dizer, você só fica sabendo as coisas quando uma pessoa famosa, como foi citado aqui, do Faustão, quando pessoas famosas precisam de um órgão, aí começa a sair, tanto é que houve polêmica na época, porque achando que o Faustão tivesse passado na frente, não. O SUS é muito rigoroso, o Ministério é muito rigoroso nisso, no acompanhamento, na necessidade de quem precisa mais naquele dado momento. Então, assim, rim, coração, todos os outros órgãos são fundamentais para a gente dar sobrevida. E cada vez mais, agora que a expectativa de vida do ser humano está aumentando, nós vamos precisar de cada vez mais órgãos, né? Porque você vai ter uma expectativa de vida maior, então você pode, com a doação, sobretudo naqueles casos de acidentes, né? Porque houve um acidente e você vai pegar aquele órgão ainda numa condição melhor. Benjamin, a gente falou de sangue, coração, rim, tem doação de algumas partes dos olhos também, né? Córneas. Que outro? Fígado. A gente teve o caso do ex-prefeito de Santos, Medula, Davi Capistrano, né? Que ele recebeu o fígado de um amigo, transplante entre vivos, medula, que é muito fácil. Uma parte do fígado? O fígado é um dos poucos órgãos que se regenera totalmente. Então você pode tirar de uma pessoa viva que ele vai recuperar. O Davi recebeu esse transplante, não sobreviveu. O transplante de medula é com uma simples injeção, você retira um pedaço, um pouquinho doloroso, mas nada prejudicial. Agora, a medula, a compatibilidade para doação é muito complicado, ou seja, o número de doações se multiplicando facilita que encontre o receptor, né? Este gancho que eu queria pegar com você, Paulo. Eu estou há 100 dias sem falar mal do ex-governo do inelegível, mas agora eu vou falar. Talvez, com certeza, e é uma antítese, a pior coisa que o ex-presidente e seus diversos ministros da saúde fizeram foi acabar com a educação em saúde. O que o Fran falou de campanha, que você colocou no trabalho com a mídia, o Ministério da Saúde, o nosso atual, ainda deixa a desejar, não está investindo o suficiente em transmitir informação. Coisas que para a gente talvez sejam óbvias, para o adolescente, para o jovem adulto, não é. E a gente tem que martelar o assunto. É a campanha contra o tabaco, é a campanha pelo uso do preservativo, é a campanha pela doação de órgãos. O banco de sangue, o banco de medula, ele precisa ter uma grande quantidade de doadores para achar um compatível. E quando você acha esse compatível, não é que você faz o bem, você salva a vida de uma pessoa. Agora, como eu não posso perder a piada, o único perigo é naquela antiga música de carnaval que transplantaram o coração da pessoa num coração de Corinthians, indo para a Série B. Tem pegaram o coração da minha sogra. Virou jacaré, né? Virou jacaré. Eu prefiro o corintiano porque o Fran é um dos piores corintianos que eu conheço. É uma música, uma marchinha feita por um compositor que pegou aquele sentimento, a novidade do transplante, né, de coração, é década de 60, né? Coitado do jacaré, né? Coitado do jacaré. Mas, Paulo, uma coisa interessante aí, que é legal os nossos telespectadores atentarem, que assim, você falou do transplante do rim, né? Eu queria até citar esse exemplo que aconteceu
quando era recém-formado, com 2 colegas médicos, eram 2 irmãos, e um deles, assim, teve uma insuficiência renal nos 2 rins, tá? E ia morrer mesmo, não tinha jeito. E um dos irmãos doou o rim para o outro, porque assim, é possível, com todos os cuidados, você viver com um rim só. Então, esse tipo de informação também é legal, porque tem muita gente que acha que se tirar um rim vai morrer, né? Não, os 2 irmãos estão vivos até hoje, né? O que doou está com um rim só, e o que recebeu também está com um rim só, e os 2 já estão com a minha idade também, já mais de 70 anos, e estão vivendo perfeitamente. Então, essa é uma informação interessante que as pessoas têm que saber. Você com 2 rins, você pode ajudar, claro que tem que ser um rim compatível, né? E um irmão pode ajudar um outro irmão. Eu conheço um caso também de um pai que doou um rim para um filho que tinha insuficiência renal, porque aí, normalmente, quando são da mesma família, a compatibilidade é mais simples, né? Mas melhor. Agora, tem também a doação tem transplantes com órgãos de animais, né? De porco, né? Sim, já está começando, é aquela coisa, a medicina, a ciência médica é uma coisa fabulosa, né? Nós vivemos assim, no dia a dia, verdadeiras revoluções, né? Eu acho que muita coisa está sendo testada, né, tanto para coração, dos animais, inclusive até artificialmente, quer dizer, não é só de animais, estão já fazendo, eu acho que a tendência é isso aumentar cada vez mais, mas é aquela história, como o Benjamin falou, nós precisamos, a educação é tudo, né? A educação e saúde é uma das coisas que a gente tem que fazer e está orientando as pessoas para essas possibilidades. E as pessoas se informarem, quer dizer, não custa sempre perguntar para um médico, para um amigo tal, como é que eu faço se acontecer isso, acontecer aquilo, né? Você falou do porco, só para chamar Tinha a atenção. um médico brasileiro, foi um transplante feito nos Estados Unidos, e um médico brasileiro é que chefiou, né, essa cirurgia. Porque a anatomia interna do porco é a mais próxima do ser humano. Então, principalmente para fígado e pâncreas, é uma possibilidade. Mas o que o Fran coloca, Paulo, e a gente precisa dizer isso, é que nós estamos em vias de trabalhar com engenharia genética. E que nós vamos construir órgãos artificiais, como já fizemos válvulas cardíacas há 30, 40 anos. Quem tinha uma lesão de válvula tinha que usar válvulas adaptadas. Hoje a gente tem uma indústria muito boa disso. Os órgãos também serão construídos. Então a gente tem uma fase de transição, talvez de 20 a 30 anos, que a gente ainda precisa da doação das pessoas. O Opinião Litoral para o intervalo, agora sim é rapidinho, a gente volta já já. Voltando com Opinião Litoral, o Benjamin Rodrigues Lopes e o Francisco Bernal, médicos, os 2 com experiência em saúde pública, comentam hoje as notícias que são as notícias relativas à saúde no Brasil. Uma delas é a da situação da Covid-19. Diminui a vacinação, aumenta um pouco o número de casos. Benjamin, a gente pode considerar que a Covid-19 virou uma gripe? Como foi previsto pelo ex-presidente Bolsonaro, depois de um comentário do médico Drauzio Varela, lá em março de 2020, não é? Você acabou com os meus 100 dias sem falar mal do Bolsonaro. Não tem como eu falar bem agora. A Covid, todas as doenças respiratórias virais, elas vêm do nosso passado antropológico. Lá atrás, quando na China os primeiros animais, os patos, e as galinhas foram domesticados, a gente começou a conviver com esse vírus que vinha das aves. E esses vírus sofrem modificações com o passar do tempo. Quando uma modificação, uma mutação, ela consegue furar o nosso sistema imunológico, a gente tem grandes epidemias. Foi assim por volta da década de 1910 do século passado e foi agora com a Covid, onde morreram alguns milhões de pessoas no mundo. E aqui no Brasil, que, salvo engano, é o segundo país com o maior número de mortes e é o país proporcionalmente com o maior número de mortes, pessoas morreram desnecessariamente por falta de investimento. E aí, aquilo que não era uma gripezinha, era uma doença que matava
e eu falo com experiência na pele, que eu peguei, fiquei mal, eu conto que eu até fiz testamento, porque a sensação era da morte iminente. A gente sobreviveu. Mas o mal que foi feito é o mesmo mal que a gente falou no outro bloco. Acabou a prevenção. Aquele treslocado que era o presidente, ele conseguiu quebrar, fazer ruir um dos pilares que era um orgulho nacional. O sistema de vacinação brasileiro era exemplo mundial. Nós erradicamos a poliomielite, nós tínhamos índice de cobertura de 90% superiores. Eu, quando fui secretário em Cubatão, Paulo, a gente tinha um índice, você vai se arrepiar que você é matemático, nós vacinávamos 110% da população. Como? A gente vacinava a cidade inteira e ainda tinha gente que ia buscar vacina com a gente. Era um orgulho. A gente conseguiu controlar catapora, sarampo, as doenças da infância, febre amarela em certo grau. Paralisia infantil, né? Foi a primeira que nós erradicamos, a varíola também. E aí, a gente hoje, 2 anos depois, ainda tem que chamar as pessoas para fazer a vacina. O fã brincava que tiraram o coração do jacaré e puseram na sobra. Aquele desmiolado, e eu uso a expressão muito forte, não tinha miolos, não tinha massa cerebral, ainda falou que você virava jacaré se tomava vacina. Você não consegue imaginar o mal que fez isso a muitas crianças. Nós tivemos recentemente um caso de catapora entre um refugiado no aeroporto de Guarulhos, porque lá na África não tem a vacina. E nós temos, nós podemos proteger. Outras doenças são epidêmicas, surgem de repente. E o Covid, se a gente baixar a nossa guarda, ele continua circulando na nossa população. Mas ele pode sofrer uma mutação a qualquer momento. E essa mutação pode ter agressividade. A gente só tem certeza de controlar o Covid com índices de vacinação superiores a 92%. Depende de mim, depende do governo, mas depende de você. Eu conto sempre, só para me estender um pouquinho mais, peço perdão, que quando eu fui secretário no Guarujá, a população reivindicava muito a vacina contra o HPV. Hoje, a gente não consegue vacinar 30% da população contra o HPV, que vai dar o câncer do colo do útero. Hoje nós podemos acabar com o câncer feminino do colo do útero, desde que você, pai, na sua criança de 8 a 12 anos, vacine. Eu tenho um orgulho que este ano meu filho fez 9 anos e eu fui dar a vacina do HPV nele. E eu gravei. E ficou muito legal porque ele fala, pai, não doeu nada. Legal. No meu coração doeu a vergonha pelos que não levaram. Agora veja, Fran, você é pediatra, nós discutimos aqui na segunda-feira com o pneumologista Alex Macedo e com o infectologista André Cortez essa questão das vacinas. O Brasil deve muito ao médico Oswaldo Cruz, né, que revolucionou a imunologia no mundo, revolucionou a técnica de produção de vacinas também, que trabalhou começou trabalhando contra o veneno de cobra, né, o soro antiofídico. Merecia até um prêmio Nobel de medicina, o Oswaldo Cruz. Mas existe uma campanha mundial de descrédito das vacinas e essa campanha ela ganhou um impulso durante a pandemia de Covid porque as vacinas supostamente foram produzidas num período muito curto, né? Foi a toque de caixa que a indústria farmacêutica produziu vacina. Na verdade, essas vacinas já tinham começado a ser produzidas para outro coronavírus anterior, né? Que é do começo do século. E aí houve uma carona, né, nos estudos que já tinham acontecido. Perfeito. Mas vacina tem efeito colateral, isso é uma verdade, não é? Então, vamos lá. Primeira questão, assim, toda palestra que eu faço, eu costumo sempre dizer, Paulo, o seguinte, na saúde, nós tivemos 2 momentos revolucionários, 2. O primeiro foi o saneamento básico e o segundo foram as imunizações. Isso aumentou a expectativa de vida quase que o dobro. Pra você ter uma ideia, há 100 anos atrás a expectativa de vida não chegava a 40 anos. Hoje ultrapassamos 80 em boa parte do mundo. Isso se deve a saneamento básico e imunização.
E isso dá para discutir com qualquer um. Não tem o antibiótico não também, tem problema. a penicilina, né? Sim, tem, aí vem uma série de coisas, mas esses dois são fundamentais, né, nessa revolução que houve. O Brasil tem um dos maiores sistemas de imunização do mundo. Como país, se você parar para pensar, como um país, inclusive, de regime capitalista, ninguém tem a quantidade de vacinas que é distribuída para a população que o Brasil tem. Não tem. O calendário de vacinação brasileiro é fantástico, né? O que acontece é que, assim, o Covid trouxe um desserviço, inclusive, naquilo que a gente já fazia anteriormente. Nunca ninguém perguntou, quando você ia tomar vacina, lembra aquela que dava um tiro no teu braço e tal? Nunca ninguém perguntou a origem de vacina. Todo mundo ia como uma profissão de fé. Ia lá, o pediatra mandava, todo mundo tomava a sua vacina. Passou-se a questionar vacina por essa última coisa que você falou. Nossa, como é que aparece, de repente, uma vacina tão rápida? Isso é uma grande mentira. Essas vacinas já vinham sendo pesquisadas. A última, que é a melhor, do RNA mensageiro, que é a melhor vacina que tem, ela vem sendo pesquisada há muito tempo. É que tudo vai sendo melhorado. Como você estava morrendo muita gente, né, estava morrendo, como disse o Benjamin, muita gente estava morrendo, a vacinação, ela veio estancar essa sangria, né, essas mortes. E eu posso dizer hoje para você, e desafio alguém a me provar o contrário, o Brasil houve aproximadamente 700 mil mortes. Se nós tivéssemos pego a vacina da Pfizer precocemente, o Brasil foi testado aqui, então ele tinha prioridade de compra, pelo menos 300 mil pessoas teriam evitado a morte. Pelo menos 300 mil. Talvez a gente chegasse ali próximo de 400 mil, mas jamais chegaria a 700 mil. Agora, para complementar, o que eu acho que nós vamos ter que fazer um trabalho de recuperação. Primeiro, de começar a mostrar para as pessoas a importância da vacinação. Nós hoje estamos com pelo menos todas as vacinas, né, que a gente vinha controlando tranquilamente, a gente não consegue hoje, na maioria dos municípios, chegar a 70%. Benjamin falou que quando ele foi secretário, chegava a atingir mais de 100%. E é verdade, porque existia todo um incentivo à vacinação. Mais uma vez, o Ministério tem uma árdua tarefa de tentar combater. E aí eu quero chamar a atenção da minha categoria, da categoria do Benjamin, dos médicos. Eu não admito médico negacionista. Médico, para mim, que nega vacina, não tem formação médica. Alguma coisa falhou, ele deixou de estudar em algum momento da sua formação. Mas é curioso, Benjamin, vários médicos, inclusive imunologistas, inclusive de renome mundial, questionaram as vacinas da Covid, não foi? Foi. A gente, quando começa a ficar mais velho, a gente começa a lembrar de histórias. Quando saiu a epidemia da AIDS, eu lembro que teve um grande médico, imunologista, infectologista brasileiro, que dizia que não existia o vírus da AIDS, que era uma outra substância que causava isso. A gente sempre tem ovelhas perdidas no meio da seara da ciência. Mas o que o Fran colocou é verdade. Para a gente em Santos é melhor ainda. Porque quando você falou de Oswaldo Cruz, Paulo, eu comecei a rabiscar aqui, nós temos uma linhagem de sanitaristas no Brasil que é uma loucura. Nós temos Oswaldo Cruz, nós temos Carlos Chagas, que é o único ser do mundo que descobriu uma doença, descobriu quem causava a doença e o que a doença causava, que é a doença de Chagas. Vital Brasil. Temos Guilherme Álvaro, que hoje é o nome de um dos maiores hospitais da região. Mas a gente tem aqui em Santos um sanitarista que ele foi fundamental para a história da vacina na cidade de Santos. E que durante muitos e muitos anos eu fui filho dele, que é Davi Capistrano. Davi Capistrano, ele inventou a roda já pronta. Ele pegou a vacina que você tinha que ir nos PAMOS, 2 PAMOS na cidade, e pôs uma unidade básica de saúde, as famosas policlínicas, em cada bairro. A cidade de Santos, você não tem fila para tomar vacina, você não tem distância, é na tua esquina de casa. Isso fez a diferença. Algumas pessoas podem questionar a vacina. Recentemente a gente deu uma notícia que eu fiquei muito envergonhado, que era uma delegada, da defesa da mulher, que apanhava do marido.
É impossível, não tem como ela ser delegada na mulher e conseguir ter esse padrão de comportamento, ser vítima disso. Como eu concordo com o Fran, não dá para negar vacina para quem estudou ciência. Quando o Fran coloca os dois pilares, saneamento básico e vacina, aumentou nossa expectativa de vida porque evitou que as crianças morressem. Claro. Antigamente, em alguns lugares, 50% das crianças morriam na primeira infância. Nós chegamos a ter mortalidade infantil da casa de 1%, de 10%. Hoje, nós temos 13 em 1000. As crianças vivem, as crianças sobrevivem, as crianças se tornam adultos. E a gente na cidade de Santos briga para que seja abaixo de 13, que chegue, em alguns momentos já chegou a 7%. 7 por 1000, desculpa. A gente precisa defender o SUS no transplante, na vacina, porque é só ele que faz isso. Me dá só uma parte, só para complementar uma coisa, Paulo, que eu esqueci. Você perguntou uma coisa importantíssima, que é sobre o efeito colateral. Eu esqueci de abordar perfeito. isso. Quero dizer o seguinte, a vacina, como qualquer medicamento, todos, sem exceção, tem efeito colateral. Nunca um epidemiologista, ou um infectologista, ou um pediatra negou que não tivesse efeito colateral. Tudo tem efeito colateral. Só que a proporção de efeito colateral de uma vacina é tão insignificante perto do benefício, entendeu? Que você não pode levar isso em consideração. Quer dizer, se você dá 1 milhão de doses, acontece um problema, você não pode levar isso em consideração. Você não vai deixar de dar 1 milhão, salvar 1 milhão por causa de um. Então, pode... É mais ou menos isso que acontece com a febre amarela, né? Pra A cada tudo. 400 mil casos você se tem um registra caso, uma morte. você Né? Mas, para essa morte que acontece, quantas vidas são salvas Exatamente. pela vacina? E no caso das vacinas, são reações. A maioria das vezes você não vê morte, entendeu? Você pega o que aconteceu, as pessoas morriam no planeta de varíola, assim como a gripe espanhola, que não era nada mais do que o H1N1, era influenza, entendeu? Você imagina se tivesse vacinas, quantas vidas você teriam sido salvas, né? Então, assim, pelo amor de Deus, todos que nos estão assistindo, vacine seus filhos e vacinem os adultos também. Nós hoje temos vacina para praticamente tudo. Ô Fran, eu gosto sempre de usar uma figura de linguagem que é mais fácil você que está em casa sofrer um acidente no elevador do que ter uma reação à vacina. Isso é verdade. Então, por favor, continue andando de elevador. Continua. A questão do automóvel também, né? Tudo acontece. O Opinião Litoral volta depois do intervalo, que é rapidinho. Voltando com a Opinião Litoral, agora é o último bloco, a gente vai analisar alguns acontecimentos, algumas manchetes do dia. Antes, rapidamente, o Francisco Bernal e o Benjamin Rodrigues Lopes são médicos e participam do Opinião nesta quinta-feira. Francisco, você disse que das 700 mil mortes que o Brasil teve por Covid, talvez 300 mil pudessem ter sido evitadas, a gente reduzir esse número para pouco mais ou pouco menos de 400 mil mortes, se a gente tivesse comprado a vacina com um pouquinho mais de brevidade, mais agilidade, sim, a gente tinha prioridade. Você acredita que esse conceito vai se tornar claro para a população um dia ou vai continuar enevoado, obscuro, controverso? Não, vai se tornar claro. A verdade sempre vence, ela sempre aparece num dado momento, né? É toda uma questão de você tá sempre repetindo isso daí. Eu não vou me cansar nunca de repetir, né, que foram 300 mil pessoas que poderiam ter sido evitadas. Quero dar um exemplo da cidade que eu moro, Santos. Você sabe que Santos, proporcionalmente, foi uma das cidades que teve a maior quantidade de mortes pela Covid. Isso graças ao negacionismo que houve. Houve um negacionismo concreto de pessoas falando que não era para tomar vacina e que era para tomar medicamentos que não tinham efeito nenhum. A pessoa poderia melhorar tomando Coca-Cola, tomando Fanta, tomando suco de laranja, leite, que melhoraria de qualquer jeito. Por quê? Porque você tinha uma faixa etária que realmente dava um prognóstico pior
sobretudo nas pessoas mais idosas, né? E quando você ia para a UTI, dificilmente você escapava. Então eu acho que isso vai ser repetido quando as pessoas se conscientizarem de que tem que voltar a tomar vacina novamente, tá certo? E aí eu quero frisar, a Covid vai ser uma doença endêmica, como é o H1N1, como são várias viroses, é um vírus, entendeu? E nós vamos ter que tomar vacinas. Hoje eu falo, nós temos vacina, vai no posto, sobretudo que tem mais de 60 anos, se imunize, uma dose por ano, não tem problema, tá certo? Não vai fazer mal para você. Vai tomar sua vacininha lá e você vai ficar imunizado, pelo menos com aquele tipo, né, aquela mutação vigente nesse momento. Então eu acredito que nós vamos acabar chegando a essa conclusão que 300 mil mortes poderiam ter sido evitadas. Benjamin, mais de 6 milhões de casos de dengue no Brasil esse ano? Eu tenho uma particular ligação com a dengue, porque nós perdemos lá atrás a possibilidade do controle da dengue. Santos foi uma das cidades em que a dengue entrou no nosso país. E por que a gente perdeu a possibilidade? Porque foi justamente na transição que o governo Davi Capistrano, um governo de sanitaristas, deixou a prefeitura, e a primeira coisa que fizeram foi um desmonte de toda a rede de vigilância sanitária, vigilância epidemiológica. O mosquito entrou, a doença chegou, e a partir da nossa cidade, que é o maior porto, se expandiu para o interior de São Paulo e daí para o interior do Brasil. Rio de Janeiro também. Hoje a gente... No Rio de Janeiro já havia dengue desde a década de 70, antes, né? Mas estava mais consolidado na região. E em o Santos, avanço foi para o Santos. Os primeiros 9 casos em Santos, não autóctones, foram do governo no último ano do Davi Capistrano. Nenhum contraído em Santos, mas 9 casos registrados em Santos. Chegaram, eram controlados. Quando a gente montou todo o sistema de controle, a doença expandiu. E o grande problema da dengue é o seu vetor. A gente tem uma máquina biológica extremamente eficaz de transmissão de doença, que é o mosquito Aedes. Ele transmite não só a dengue, a chikungunya, a zika, hoje mais algumas febres. E este mosquito é de dificílimo controle. Já se tentou introduzir predadores naturais do mosquito, já se tentou mudar geneticamente a fêmea, porque é a fêmea que transmite, porque é a fêmea que suga o sangue da pessoa. Já se tentou jogar produtos químicos para matar um mosquito adulto e nada conseguiu. Neste último ano, nós tivemos a grata satisfação de usar a primeira vez a vacina, que foi uma vacina que vem em quantidades irrisórias, com extrema limites. O que a gente pede agora é que o Ministério consiga organizar não só a compra, mas principalmente a conversa com a Fiocruz, a conversa com o Instituto Butantan, para que a gente possa produzir a nossa vacina da dengue. Porque é muito difícil que os governos ricos invistam dinheiro em doenças tropicais que não os afetam. Essa vacina contra a dengue ela foi desenvolvida no Japão, a quantidade ainda é muito pequena. Muito pequena, é um ela laboratório imuniza pequeno. contra os quatro variantes? Ela imuniza contra 3. O Butantan agora está terminando, tá certo? Até o final do ano nós já vamos ter essa vacina. Ele está terminando uma vacina que imuniza contra os 4 tipos da dengue. Mais completa que a japonesa. Mais completa que a japonesa. Então nós vamos ter isso daí. Agora, a questão toda, Paulo, é que assim, as mudanças climáticas estão proliferando assim muitas outras doenças. Pra você ter uma ideia, a dengue deixou de ser uma característica do chamado país tropical. Nós já temos, por exemplo, casos de dengue na Flórida, já temos casos de dengue na Europa, entendeu? Então assim, porque a mudança climática tá levando, inclusive, esse mosquito para outros lugares, né? Porque ele é um mosquito muito climatizado. Você pega agora, que nós vivemos um certo inverno aqui, não se fala mais quase da dengue, né? Mas na época que vai de janeiro até março, ali prolifera demais. Né? É maio. De qualquer forma, essa questão da dengue era uma questão que preocupa, mas com a vacina, eu creio que, assim, por isso que eu falo da vacinação toda hora, entendeu? Imagina, se a gente tiver uma vacina eficaz em grande quantidade, você resolve o problema. Vai resolver o problema porque ele pega os 4 tipos de vírus. Mas essa vacina ainda, a japonesa, ela tem uma característica
que atrapalha um pouco. Ela tem que ter 2 doses. Isso. E um intervalo de 3 a 6 meses. Exatamente. Então, assim, para a gente evitar a epidemia do verão, ou a endemia do verão, a vacina tem que começar a aplicar agora. Agora. E se faz 100 dias que eu não falava mal do ex-presidente, fazia 200 que eu não elogiava o ex-governador Dória. Se o ex-governador deixa algum legado para a história, foi o incentivo ao Butantan na produção de vacina. A gente não pode esquecer disso. O país já produz de novo o IFA, o ingrediente farmacêutico ativo, ou continua importando? Não, porque o Butantan montou uma fábrica, né? Isso, é. Agora, eles estão... O IFA da Covid. Da Covid, sim. Já estão avançando. Mas ainda está se trazendo, sobretudo, a do RNA mensageiro ainda é importada, né? E tem vacinas que não precisam do IFA, são desenvolvidas no ovo, não é? Você tem muitas vacinas que nós temos tanto a Fiocruz, como foi citado pelo Benjamin, quanto o Butantan, eles têm uma tecnologia muito moderna, né? Então está se desenvolvendo muitas vacinas. Agora, é claro que você tem matérias-primas ainda que o Brasil precisa importar, mas o Brasil hoje tem condições de produzir tudo. É que tem uma questão ainda no mundo que é muito complicado, mas isso é tema para um outro debate, Paulo, que é a questão da patente, né? A questão da patente é uma coisa muito séria, se discute muito, né? Até em termos de medicamento, né? Outro dia, só para citar um exemplo pessoal, eu fui comprar o meu medicamento, eu tomo um medicamento para hipertensão arterial, e aqui no Brasil ele não tem ainda como genérico. Quando eu estou na Europa, por exemplo, né, esse medicamento eu compro ele como genérico. Eu pago lá 4 vezes mais barato que eu pago aqui. Então, isso é só para mostrar como a questão da patente é uma questão muito séria. A questão da patente, ela precisa ser analisada, ela não é uma coisa tão simplista. Não. O desenvolvimento de um remédio, ele requer um investimento muito grande de pesquisa. Sim. E, normalmente, esse investimento é feito pela indústria farmacêutica. Exatamente. Né? Cada vacina, cada medicamento. Sim. A patente é uma garantia de que aquele investimento vai ser recuperado pela empresa. Né? Por isso que se dá o prazo, né? Ô, Paulo, exatamente. Assim, a gente que é um pouco mais antigo, a gente escutava, eu sou de origem cristã, católico, Fran também, que um dos piores pecados do ser humano era a usura. Estava na Bíblia, os padres pregavam contra isso, que é você emprestar o dinheiro e comprar juros exorbitantes. Ninguém é contra que quem inventa, quem desenvolve, tenha lucro. Mas vamos pegar o remédio da moda para emagrecimento. O lucro não é 10% do fabricante, é acima de 3.000%. É escorchante. E aí, fazem mais 300 dias que eu não elogiava o ex-ministro da Saúde, por influência do Davi Capistrano, o José Serra, que quebrou a patente dos medicamentos para a AIDS. O Brasil deu lição ao mundo e controlamos a epidemia de AIDS. Em alguns momentos, o presidente, o ministro, tem que ter pulso forte e dizer, olha, não dá para a gente ter patente na saúde. Quando você fala das vacinas, só para colocar uma coisa, as mais antigas vacinas eram produzidas com soro de animais. Depois se criou em ovos. As vacinas de ovos são muito baratas de fazer, mas têm efeitos colaterais maiores. Quem tem alergia ao ovo não pode tomar. Hoje, e é essa que o Fran falou, a gente tem uma vacina que é com mudança genética, um RNA mensageiro, que é o que vai mudar o mundo das doenças preveníveis. Chegamos ao final da opinião, agradecendo a participação do Benjamin Rodrigues Lopes, do Francisco Bernal, médicos com experiência em saúde pública, o trabalho da equipe técnica e de jornalismo daqui, da Rede Cultura, da TV Cultura Litoral, do Sistema Costa Norte e principalmente a você que acompanhou a gente em mais essa edição. Até amanhã, sexta-feira, nesse mesmo horário de 15 para 1, o primeiro bloco e o segundo bloco depois do horário eleitoral gratuito. E uma ótima quinta-feira para você que você merece.